Sounding, planing, singing, clever, sounding, planing, sounding, clean. Fala galera, hoje nossa aula é sobre fator RH, uma continuação sobre a parte de biologia genética, porque existem três formas de classificar um sangue, a partir do sistema BO, fator RH e sistema MN. Então vamos lá devagarzinho. Fator RH. O RH é o que? Uma proteína no sangue. Somente isso. Eu vou chamar a proteína de proteína D, porque é assim que aparece nas questões. Bom, o RH é basicamente o fenótipo. Assim como no sistema BO, o sangue A, B, AB e O são os fenótipos. Cada sangue tem seu genótipo. Aqui é da mesma forma. O RH positivo é quando a hemácia tem a proteína D. E o RH negativo é quando a hemácia não tem a proteína D. Ou seja, o sangue O positivo, qual é o RH? RH positivo. O negativo, qual o RH? RH negativo. O sangue O positivo tem a proteína D, porque ele é positivo. O negativo não tem a proteína D. Entendeu essa parte? E sobre os genótipos, enfim. O RH positivo tem a proteína D. Se ele tem a proteína D, quer dizer que ele é Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Porque é o seguinte, o RH positivo ele é o dominante e o negativo ele é o recessivo. Então, como o RH positivo tem a proteína D, ele vai ser ou Dzão, Dzão ou Dzinho, Dzinho. Só que tem outra maneira de expressar isso. Ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Sendo homozigoto ou heterozigoto em relação ao R ou Dzão. Essas duas formas de representação servem para o RH positivo, porque ele é dominante. Já o RH negativo, ele é Rzinho, Rzinho ou Dzinho, Dzinho, porque ele é o que? Recessivo. Ele é o dominado, ou seja, se aparecesse um Rzão ou um Dzão, quer dizer que já não era mais negativo. Quer dizer que havia a presença da proteína D. Beleza? Porque, ó, como é que aparece? Aqui está a hemácia e as bolinhas pretas são a proteína D. E sem a proteína D, ele é negativo. Por isso que se aparecesse um Dzão, quer dizer que seria um RH positivo. Beleza? Agora, uma observação para falar sobre o anti-RH. O que é o anti-RH? O anti-RH ele é produzido pelo RH negativo quando são sensibilizados. Como assim? Ó, o RH positivo ele recebe do RH positivo e o negativo. E o negativo recebe só de negativo, ou seja, sangues O positivo, AB positivo, A positivo, B positivo, recebem de todo mundo, ou seja, eles recebem tanto do positivo e negativo. Agora, sei lá, o O negativo, ele só vai receber de quem é negativo. Como o sangue O só vai receber do sangue O, que a gente viu aquele sistema de doação, o O negativo só vai receber de quem? Do O negativo. Então, você tem que lembrar essa parte muito. Positivo recebe de quem? De todo mundo, positivo e negativo. E o negativo? Somente negativo. Porque isso é importante para a parte de sensibilização. Porque é o seguinte, o RH negativo não tem a proteína D, beleza? E eles produzem, quando são sensibilizados, um chamado anti-RH. O que é isso? Que eu tinha falado antes. O anti-RH, ele como o próprio nome diz, um anti-RH, um antiproteína D. Ou seja, eles matam as proteínas presentes no RH positivo. Então o que é que acontece? Se um negativo receber de um positivo, não pode. Ou seja, ele vai ocorrer uma sensibilização da merda. E o que é essa sensibilização? Essa sensibilização é nada mais nada menos do que ocorrer a produção do anti-RH. É a mesma coisa na vacina. Quando a gente, por exemplo, se a gente pega o vírus da gripe, nosso corpo não tem o anticorpo contra isso. Nosso corpo vai ser sensibilizado a produzir. Aí na próxima vez que a gente pegar a gripe, a gente já vai ter a vacina da gripe no nosso corpo. É do mesmo jeito com o RH negativo. Da primeira vez que ele receber um positivo, porque não pode, como eu já disse, dá merda, ele não vai ter o anti-RH. Ele vai começar a produzir e tal, expulsar aos poucos o sangue positivo. E da próxima vez que ele sofrer
ele receber um sangue positivo, ele já vai ter o RH para combater esse sangue. E por que o anti-RH, lembrar disso é importante? Para uma doença que a gente vai ver agora, a chamada eritoblastose fetal. Uma doença que dá em grávidas, que tem exatamente uma condição para ela acontecer. E a gente vai ver agora. Então, vou apagar o quadro, essa parte é bem tranquila de fator RH, anti-RH. Lembrar dos genótipos, Rzão, Rzão, o dominante, o recessivo. Então, vou apagar o quadro e eu já volto. Bom, voltei. Agora a gente vai falar sobre a eritoblastose fetal. E é uma doença que dá em grávidas. E a doença tem os dois nomes. Doença hemolítica perinatal ou DHPN, doença hemolítica do recém-nascido. Ou seja, a eritoblastose fetal pode ter esses três nomes. Bom, qual a condição de existência da eritoblastose? A mãe tem que ser RH negativo, o pai RH positivo e o filho RH positivo. Essa é a condição de existência. A mãe tem que ser negativa e tanto o pai como o filho, ambos têm que ser positivos. Bom, eu vou fazer aqui só o esquema de como ficaria os genótipos dele. Então, a mãe, como ela é RH negativo, ela é Dzinho, Dzinho. Então, vou escrever aqui, Dzinho, Dzinho. Como o filho é RH positivo, ele é dominante, então ele é D'. E o pai é RH positivo, ele é Dzão'. Só que para o filho eu vou botar o quê? Dzão, Dzinho. Por quê? Porque a mãe ela é RH negativo. Se ela é negativo, ela só pode doar Dzinho, Dzinho. Então o filho tem que ter um Dzinho. E o pai, como ele é positivo, ele tem pelo menos um Dzão. E se o filho é negativo, ou se o filho é positivo, ele recebeu o Dzão do pai e o Dzinho da mãe. Então, esse é o esquema como ficaria o genótipo do filho, da mãe e do pai. O pai ele é Dzão linha porque eu não sei se ele é Dzão Dzinho ou Dzão. Mas enfim, isso não é importante agora. O importante é você saber como acontece a doença. A doença acontece o seguinte: quando a mãe está grávida e vai ter o bebê, tem que retirar a placenta depois que retira o bebê. E por aí, quando vai retirar a placenta, o bebê sangra e contamina a mãe. O bebê contamina a mãe com o sangue dele. E olha o que eu falei. O filho, ele é RH positivo. Grava isso. E a mãe, ela é RH negativo. O que é que eu falei? Positivo não pode doar para negativo. Se positivo não pode doar para negativo, o que é que eu disse? Vai dar merda. Então, quando o filho contaminar a mãe com seu RH positivo, o que é que eu falei na última aula? Vai ocorrer uma sensibilização. A mãe vai produzir o anti-RH. Ou seja, mas nesse caso, o filho vai sair imune. Então, o que aconteceu? Ocorreu um sangramento, o bebê contaminou a mãe com seu sangue, porque ele é positivo e a mãe é negativo, e pela contaminação, positivo não pode doar para negativo, a mãe produziu o anti-RH. Beleza, o primeiro filho, eu vou colocar aqui, o primeiro filho, ele só foi normal. Por quê? Porque o primeiro filho já saiu, não vai acontecer nada com ele. Já na segunda gestação da mãe, o que é que eu falei na última aula? Relaciona com vacina. Se da primeira vez que você pega, você vai produzindo aos poucos. Da segunda vez, você já tem pronto no seu corpo. Então, quando o filho contaminar a mãe na segunda gestação com seu RH positivo, atenção, o segundo filho também tem que ser RH positivo. Beleza? Quando o filho contaminar a mãe já vai jogar direto o anti-RH. Ou seja, quando isso acontecer, o filho vai sair contaminado. Ou seja, o filho vai sair com a eritoblastose fetal, vai sair com essa doença. Só que é o seguinte, tem um fator de mãe e filho que eles são imunes a essa doença. Eles não pegam de jeito maneira. Como é? A mãe é o negativo e o filho AB ou AB positivo.
Por quê? O que é que eu falei na última aula sobre o sistema BO? O O positivo ou o O negativo, tanto faz. O sangue O, ele produz o quê? O anti-A e o anti-B. Ou seja, se o A do A, o que é que acontece? Nada. Por quê? Porque quando o A entrar, o O vai matar. Por quê? Porque o O dentro dele tem o chamado anti-A. Do mesmo jeito com o B e com AB. No B, como ele tem o anti-B, o B vai morrer. Ou seja, não vai contaminar a mãe e nem a mãe vai ter que jogar isso de volta para o filho. Com a B é a mesma coisa, porque ele tem o anti-A e o anti-B. E por que eu falei especificamente do positivo do AB, B e AB positivo? Porque como é que eu falei? Eritroblastose fetal acontece quando a mãe é negativo e o filho é positivo. Só que se a mãe for O e o filho A, AB ou B, essa doença não vai acontecer. Eles são geneticamente imunes a essa doença. Bom, galera, agora para finalizar, o sistema sanguíneo MN. Bom, o MN são mais proteínas no sangue. Então, tem essas proteínas no sangue e elas não afetam em nada a parte do sistema BO e a parte do sistema RH. E o que acontece? Assim como os outros, o MN é o fenótipo, do mesmo jeito sistema BO e sistema RH. E o genótipo, no caso, os genes que formam o sistema MN, são mais fáceis de identificar, na minha opinião. Por quê? Você vai usar o L. A base de tudo é o L. Então, qual é o fenótipo do gene M? Se o cara tem o gene M, o genótipo do cara é o quê? LM, LM. Se o cara for do fenótipo N, LN, LN. E se o fenótipo do cara for M e N, qual o genótipo? LM, LN. É muito fácil. Se o cara for um fenótipo M, é o L, ambos com elevação ao M. N, o L, ambos com elevação ao N. O fenótipo MN, um L com o M e o L com o N. Bom, então é isso. Próxima aula a gente vai fazer exercícios, porque genética é isso. Não é só explicar e sem fazer exercício nem nada. E é isso. Fique com Deus. Abraço.